Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Jesus Força Alfa Ministério de Fé. Bom irmãos, como vocês viram aí no título do vídeo, hoje vamos estar fazendo análise do filme Moana, um mar de aventuras. Bom irmãos, quando eu estava pesquisando esse filme, eu percebi que tem muitas mensagens ocultas, mensagens subliminares, e eu decidi ir a fundo, estudar um pouco, para passar para vocês. Então aqui eu separei alguns personagens deste filme para a gente estar analisando cada um e o significado que cada um passa. Vamos começar aqui por um personagem chamado Tefiti, é deusa do mar. Bom, esse personagem, ele é tido na história como a criadora de tudo, a que criou toda a vida, como se fosse um deus, porque nós sabemos que o dono da vida, o que tudo criou, é o nosso Deus, o nosso Senhor. Ele é o Criador dos céus e da terra e de tudo que há. Então, no desenho, ele substitui Deus por uma deusa da floresta, uma deusa do mar, que é criadora de tudo. O nome dessa deusa, como eu falei, é deusa Tefiti. E se vocês analisarem comigo, essa deusa, ela surge do mar. E bom, nós sabemos que existe sim uma deusa que também surge do mar. Ela é chamada aqui no Brasil de Iemanjá. Comparem as imagens, veja se não lembra. Uma imagem não lembra a outra. A Iemanjá, irmãos, aqui no Brasil, ela é considerada a rainha do mar. O nome cujo significado é mãe cujos filhos são como peixes. Ela é muito adorada na religião candomblé, na Umbanda, que veio lá da África. Vocês vão observar que tem uma ligação sim com a Tefiti e a Iemanjá, porque nós vamos estar falando agora da avó de Moana. E essa avó de Moana, que está aparecendo na imagem, ela vem a falecer no começo do filme. Ela, após falecer, ela reencarna em uma raia. A raia, queridos, é um tipo de peixe. A raia é um tipo de peixe. Na cultura maori, que é a cultura que se passa esse filme, que é lá da Polinésia, esse animal tem um significado místico e espiritual. Então vamos voltar um pouco à história de Iemanjá. O nome dela significa mãe cujos filhos são como peixes. E a avó de Moana, quando ela falece, ela reencarna em uma raia, que é um tipo de peixe. Então vejam comigo que tem sim uma ligação. Então não é uma coisa que a gente está criando aqui, que está supondo. Tem toda uma ligação com a história com a outra. Uma deusa com outra, que é considerada uma deusa aqui no Brasil. Então tudo tem um significado. Então vamos prosseguindo aqui para outro personagem desse filme, que é o TK, Monstro de Larva. Bom, eu não cheguei a assistir o filme, mas eu li muito sobre a história no Google. Esse TK também é a Tefiti, porque na história conta que foi roubado o coração de Tefiti e tudo ali naquela ilha virou em trevas, tudo ali se transformou em um lugar amaldiçoado. E a Tefiti, quando foi roubado o seu coração na história, ela virou um monstro de larva, esse monstro aí que está na imagem. Bom irmãos, esse monstro de larva lembra quem? Lembra o próprio Satanás, não é verdade? Olha essa imagem, analise bem essa imagem do monstro que está passando aí na sua tela. Lembra muito o inimigo de nossas almas, o diabo, o que foi condenado ao fogo eterno. Bom, tem um trecho de uma música que a Moana canta quando se encontra com esse monstro de larva. Ela diz o seguinte: te encontrei, atendi teu chamado. Teu nome eu sei, pois o teu coração foi roubado. Mas isso é passado, sua missão encontrou, e enfim, seu lugar. Bom, vamos analisar o trecho dessa música agora. Em Apocalipse 20, o capítulo 10, diz assim: o diabo que os engana foi lançado no lago de fogo, que arde como enxofre. Bom, aí está sendo representado por um monstro de larva, mas aqui na Bíblia vem falando que o diabo, que engana, ele foi lançado no lago de fogo, que arde como enxofre. Bom, irmãos, esse lago de fogo, na história, está sendo mostrada
um vulcão, mas é praticamente a mesma coisa. O vulcão, ele arde, ele fede a enxofre, assim como o inferno. Então a imagem deixa muito clara. Isso é uma imagem de um demônio. Analisem bem. Isso não é uma imagem para estar aparecendo em um desenho infantil e tão inocente como eles mostram, não é verdade? Bom, vamos continuar aqui a análise. A missão que ela fala na música. Qual a missão do inimigo de nossas almas? Corromper a humanidade, fazer o ser humano esquecer e blasfemar de Deus e levar almas ao inferno. Bom, irmãos, na história já vem mostrando que ninguém ali lembrou de Deus, porque ali eles adoram deuses. Em toda a história falam de deuses, semideuses. Ali na história, o Deus que criou tudo é um ser místico, é um ser que se transforma ali entre o bem e o mal. E a gente sabe muito bem quem fica ali enganando as pessoas entre o bem e o mal. É o próprio inimigo, que na história é essa deusa Tefiti. No começo da história, ela era uma pessoa boa e no final da história ela se transforma em uma pessoa má. Essa história também é muito parecida com a própria história de Lúcifer. Nós sabemos que Lúcifer era um anjo de luz. No céu ele era um anjo de luz. E após a sua inveja, a sua revolta contra Deus, porque ele queria roubar o trono de Deus, ele queria ser adorado como um Deus, ele foi lançado à terra, foi lançado ao inferno. E a história é muito parecida, porque ali essa deusa, ela é adorada por todos. Ela quer ser adorada ali. Ela é o centro de tudo, como se fosse o verdadeiro Deus. Então vamos mais pra frente aqui. Vamos aqui para o próximo personagem. O nome dele é Maui. Todos esses personagens, eles existem na cultura Maori, que é a cultura que o filme retrata. É lá da Polinésia. Então vamos lá. O Maui, ele é um semideus. Conta a história que ao nascer, sua mãe o colocou no mar para perecer. E logo depois, ele foi salvo pelo sol. Bom, vamos analisar aqui a história de Maui. O Maui, ele é um semideus e ele foi salvo pelo sol. O sol é tido como um deus em muitas culturas. Na sua forma animal, poderia se transformar em falcão, leão, gato ou num pássaro. Bom, na história, o Maui, ele se transforma em um falcão, não é verdade? Bom, para vocês verem que eles têm ligação com várias culturas, com várias coisas místicas. Ali tem falando que ele é um semideus, que porque ele foi jogado no mar, o sol o salvou, ele virou um semideus, ele tem poderes. Então tudo ali está muito místico, está muito ali relacionado a misticismo. E na história conta muito sobre isso, o lado oculto, o lado místico. A avó de Moana, ela aparece em algumas cenas do filme como um espírito. A avó de Moana, já falecida, aparece a ela no mar. Irmãos, o mar, ele também tem muito significado. Ele também tem um lado muito místico para algumas crenças. Ali no mar, aqui no Brasil, a gente tem a cultura da Umbanda. Lá no mar são oferecidos várias oferendas para demônios, assim como a Iemanjá e entre outros. Então a história fala muito do mar, tudo é no mar. Ali no mar, a avó de Moana se transfigura ali em um espírito. O mar é que deu a Moana essa missão de encontrar a Tefiti e entregar o seu coração que estava ali perdido. O mar conversa com ela, então é tudo muito místico, é muito mais profundo do que a história quer passar. A história quer passar uma história de uma menina aventureira, uma história de um adolescente que sai em busca de tirar a maldição do seu povo. Então é uma história muito bem elaborada para aprender as crianças. E muitos pais também ficam presos à história que o filme conta. É uma história bem sofrida, é uma história bonita, é uma história de perda ali, de um ente querido. Então as pessoas, elas ficam com os olhos fechados, só focado na história.
Mas, irmãos, a gente tem que estar com nossos olhos espirituais abertos, muito bem abertos. O inimigo, ele é muito astuto. Ele não vai criar nada que venha de primeira para assustar, para demonstrar que é ele que está ali por trás. Ele vem ali, sorrateiramente para conquistar as pessoas. Então, você mãe, você pai, você adolescente, tenha muito cuidado com o que você está assistindo. Analise bem, não fique só focado ali na história. Peça a Deus para abrir os seus olhos espirituais. Porque, irmãos, tudo que a gente coloca para dentro da nossa casa pode trazer um mal para a nossa vida. Tudo que a gente assiste, a gente escuta, reflete na nossa vida. Então, muitas vezes, as crianças, a família está sendo amaldiçoada por conta desses desenhos que parecem ser tão inocentes. Ali mostra culturas diferentes, misticismos, palavras desconhecidas que ali pode estar soltando palavras de maldição para dentro da sua casa. Ali uma música diferente que você não compreende pode estar soltando várias palavras ali para amaldiçoar a tua família. Então, vamos abrir os nossos olhos espirituais, vamos ter mais sabedoria para saber o que a gente está colocando, para ter entendimento do que a gente está colocando dentro da nossa casa. Hoje em dia as crianças estão muito assustadas. São vários relatos que você pode procurar aí na internet e ver. Criança vendo espíritos, crianças gritando endemoniadas, mostrando os desenhos que estão aparecendo ali, estão aparecendo no quarto delas em forma de demônios. Então é uma coisa muito séria. O inimigo, ele não está de brincadeira. Ele veio para destruir as famílias. Então, muito cuidado com o que você está colocando dentro da sua casa. Se você gostou desse vídeo, você comenta aqui embaixo. E se você também concorda comigo com essa pequena análise aqui que eu fiz desse filme, se você acha que esse desenho também tem um lado oculto, místico, que é um lado satânico, deixa aqui embaixo também para a gente poder debater, tá certo? Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, eu venho trazer mais análises de filmes e desenhos. Deixa aqui embaixo a sua sugestão que eu vou estar olhando. Não esqueça de deixar o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Deus abençoe a sua família.